Olá, viva, muito boa tarde. Cá estamos então para a parte da tarde, digamos assim, depois da sessão de abertura, a parte da tarde do Correntes de Escritas. Nós transmitimos, exemplo de anos anteriores, a Norte Litoral TV a transmitir as mesas do Correntes de Escritas. E agora às 15 vamos ter a mesa 1, Sonhamos que é possível outro mundo. É uma afirmação de Luís Sepúlveda e na mesa vamos ter o Ivo Machado, Ana Luísa Amaral, Hélia Correia e também Patrícia Melo, a partir das 15 horas aqui na Norte Litoral TV, a mesa 1 do Correntes de Escritas, diferente, online, mas para todo o mundo, o nosso abraço e as correntes que aqui ficam. Muito bom dia, ou boa tarde. Uma saudação especial para a Ana Luísa Amaral, a Hélia Correia, a Patrícia Melo, e vamos dar início a esta mesa da 22ª edição do Festival Literário Correntes de Escritas. Este ano, como todos sabem, o festival é dedicado à memória de um amigo nosso, o Luís Sepúlveda, que participou em muitos festivais desde esse histórico primeiro festival de fevereiro de 2000. E o tema desta mesa é uma frase, poderia ser um verso do Luís Sepúlveda, que diz: sonhamos que é possível outro mundo. Teremos aproximadamente 60, 70 minutos de conversa e eu vou começar justamente por ler-vos um pequeno excerto do primeiro romance do Luís Sepúlveda que foi publicado em Portugal, O Velho que Lia Romances de Amor. É o início do 3º capítulo, onde ele diz: António José Bolívar sabia ler, mas não escrever. O mais que conseguia era garatujar o nome quando tinha que assinar qualquer papel oficial, por exemplo, na época das eleições. Mas como tais acontecimentos ocorriam muito esporadicamente, já quase se tinha esquecido. Lia lentamente, juntando as sílabas, murmurando-as a meia voz como se as saboreasse, e quando tinha a palavra inteira dominada, repetia de uma só vez. Depois, fazia o mesmo com a frase completa, e dessa maneira se apropriava dos sentimentos e ideias plasmados nas páginas. Quando havia uma passagem que lhe agradava especialmente, repetia-a muitas vezes, todas as que achasse necessárias para descobrir como a linguagem humana também podia ser bela.
A humanidade, em cada tempo, se confrontou com a dor e o medo. Todavia, aqui estamos, contra todos os ventos, alguns azedumes e muitos medos, seguindo com firmeza uma espécie de juramento que foi feito na Póvoa de Varzim há 21 anos, em fevereiro de 2000. E aqui estamos, acorrentados num espírito e sonho de partilha, no amor pelas palavras. Não podemos esquecer que o outro sou eu, que sabemos pouco e que estamos todos os dias a reaprender a cada amanhecer. Vivemos um tempo sem paralelo recente, ou a memória coletiva dele, mas estamos presentes porque acreditamos e todos nós trazemos um sonho. Foi do sangue derramado junto às muralhas de Troia que se concebeu a matriz civilizacional da nossa cultura. E por isso mesmo, e talvez não seja por acaso, lembro que as mulheres da Póvoa de Varzim são quais Penélopes, e os homens da Póvoa de Varzim são, de algum modo, os Ulisses da contemporaneidade. E por isso amam e perderam o receio de dizer que amam. Ao longo deste ano, várias vezes tenho-me lembrado do imperador Carlos V, que afirmava que fazia uso do espanhol, língua que ele aprendera quando tinha 15 anos, para poder falar com Deus. Ao longo deste ano, confesso-vos que muitas vezes perguntei a Deus qual o idioma que deveria aprender para que ele me escutasse e me entendesse. Julgo que muitas mulheres e muitos homens o terão feito. Mas cedo percebi que ele não me entendia na nossa amada língua comum. E então, algumas vezes, recorri à língua de Carlos V, que não aceitava repartir o poder com ninguém, e ainda que ele pretendesse falar com Deus, não gostava muito dessa intimidade, porque a única exceção era a intimidade que ele tinha com Isabel, a sua rainha portuguesa. Mas cedo descobri que também na língua de Cervantes Deus não me entendia. Depois, quando eu li o tema desta mesa, Sonhamos que é possível outro mundo, lembrei-me também da Nélida Pinhon, que no seu livro Uma Furtiva Lágrima nos diz: nascemos para sonhar o impossível, nascemos para sonhar o impossível. Assim, nenhum sábio precisou reforçar a minha crença na humanidade. É um dever de todos nós e de cada um de nós resistir ao imediato. E é fundamental que se faça, neste tempo, o elogio de todas as mulheres e de todos os homens que em cada recanto deste planeta dão o melhor do seu conhecimento e da sua vida para salvar vidas. Neste último ano, cada manhã quando acordo, de alguma maneira, sinto que ressuscitei. Porque acreditamos na vida e que a vida espera por nós, como a morte, pois claro, mas estamos aqui é porque amamos a vida
e acreditamos no asseio e no poder das palavras. Eu vou passar a palavra já de imediato à Ana Luísa Amaral. Ana Luísa Amaral, que nasceu em Lisboa, porém muito cedo veio viver para o Norte. O seu primeiro livro é de 1990, Poesia, Minha Senhora de Quê? E o seu livro mais recente, eu não gosto de dizer o último, é de 2019, Ágora. E antes de passar a palavra à Ana Luísa, eu vou ler justamente um poema seu, do Ágora, um poema que se chama Prece no Mediterrâneo. Em vez de peixes, Senhor, dai-nos a paz, um mar que seja de ondas inocentes, e chegados à areia, gente que veja com coração de ver, vozes que nos aceitem. É tão dura a viagem, e até a espuma fere e ferve, e de tão alta, cega durante a travessia. Fazei, Senhor, com que não haja mortos desta vez, que as rochas sejam longe, que o vento se aquiete, e a vossa paz, enfim, se multiplique. Mas depois da jangada, da guerra, do cansaço, depois dos braços abertos e sonoros, sabia bem, Senhor, um pão macio e um peixe pode ser de mar, que também é nosso. Ana Luísa. Então, posso falar? Claro. Sim. Está aqui, desculpe, efetuar login, não é nada disto. É que eu, pronto, já está. Muito boa tarde a todos e a todos. Sim, também, porque temos ali um senhor que eu não consigo ver, a cara, eu não consigo ver o rosto, eu não consigo ver, mas deve ser o nosso técnico, por isso é que eu digo todas e todos. Portanto, olá Eli, olá Patrícia, olá Ivo, muito obrigada. Muito obrigada também aos técnicos ou às técnicas que estão aqui a seguir-nos. Quero agradecer o convite. Obrigada, Ivo, pela tua apresentação. Eu tenho um texto, claro, que é o costume, porque eu não sei falar assim sem trazer uma base. Custa-me muito a falar sem uma base. Então tenho um texto que vou ler, que passo a ler, que demorarei mais ou menos uns 10 minutos, à volta disso. E muito obrigada, Ivo, mais uma vez também pela tua apresentação. Foi muito bonita, e que não foi tanto uma moderação, mas uma apresentação. Foi mesmo muito bonito, muito obrigada. Então, este texto tem uma epígrafe de Luís Sepúlveda, justamente, e de um dos seus livros mais conhecidos, a história do Magaivota e do gato que a ensinou a voar. Isto é particularmente caro, devo dizer, por causa das minhas Papoila e Kitty, que são as minhas duas companheiras nestes tempos de pandemia, as minhas duas companheiras felinas, ao lado da minha companheira canina, a Millie Dickinson. Portanto, eu vivo sozinha e vivo com elas as três. Pronto, estamos aqui as quatro, uma espécie de gineceu de espécies várias e comuns ao mesmo tempo, porque todas pertencentes a este planeta. Então, e do Luís Sepúlveda, da história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, a epígrafe que eu trago diz: só voa quem se atreve a fazê-lo. Sonhamos que é possível outro mundo, escreveu em O Poder dos Sonhos o nosso querido e saudoso amigo Luís Sepúlveda, e essa sua frase foi-nos passada para que sobre ela falássemos um pouco. Mas que outro mundo, pergunto? Sonharemos nós que é possível um mundo além deste, um mundo outro onde nós todos existíssemos, feitos estranho éter, ponto de energia, coisa sem matéria, inteligência coletiva, intraduzíveis nesta pobre e indúctil ferramenta a que chamamos palavra, quais David Bowman a entrar no monólito de 2001 Odisseia no Espaço e a dizer deslumbrado: It's full of light. Ou sonharemos ser possível um mundo em que nos reconheceremos verdadeiramente uns aos outros,
como naquelas imagens antigas com santinhos e muitos arco-íris, nós todos e todas de túnicas muito lavadas, um leão deitado ao lado de um carneirinho muito branco, a erva muito verde, uma árvore imensa ao fundo, as correntes de escrita transformadas em correntes cósmicas, e aquela história de só nos vermos uma vez por ano, desaparecida, porque agora o tempo era como quiséssemos, e um querido amigo, que saudades, era, quem sabe, um levíssimo, um infinitesimal cintilar de azul. Ou será ainda que sonharemos ser possível outro mundo, onde pensamos que nos movemos ao compasso de um tempo que elasticamente se move também, e ali, ao fundo desse mundo, olha, um dinossauro e um tigre. Qual? O de dentes de sabre? Os milodonte? Não, não, eu digo o de agora. E o tigre novo ao lado de diferentes amibas a cavalo em girafas. Mas, atravessando o tempo elástico a um canto, espreitando como demónio medieval, cornichos afiados, uma coisa ínfima, invisível ao olho humano, com coroa de rei e marca de carro que já não existe. Sim, o corona, o vírus, the very one, ele mesmo, atravessando tempos. E depois, por artes mágicas, o mago Pfizer, a fada AstraZeneca, surgindo, montados ele num unicórnio, ela num dragão e derrotando o bicho. Que outros mundos podemos nós sonhar? Porém, embora sonhar não seja muito custoso e, oh, que bom seria se houvesse de facto um monólito ou as túnicas cor de neve, não me parece que fosse desses mundos que falava o Luís Sepúlveda, mas de um outro, este, aqui, o nosso planeta, com os seus continentes e países, as suas cidades e campos, esta aldeia global feita de terra e água e fogo e gente e formigas e belas dracaenas e gatos e rinocerontes e carícias, acompanhado por um tempo organizado em passado, presente e futuro, ou, pelo menos, nós assim o pensamos nessa confortável organização de eventos. Este mundo tão desgastado por nós, tão maltratado, a fome dos que iguais nascem e iguais morrem, mas tão desiguais vivem, os glaciares que se desfazem, as árvores que derrubamos e queimamos, porque o jardim, dizemos, é nosso, e com ele podemos fazer o que quisermos. Um mundo caracterizado pelo excesso de armas de destruição, excesso de consumo, excesso de imagens que se substituem à realidade e ainda um tipo de excesso do avesso, o da ausência, o da falha, o da miséria. O excesso da ausência que só conhece o cheiro do medo, o cansaço infinito que a violência traz, a morte, a barbárie. É contra este mundo que fala Luís Sepúlveda, um mundo onde estes dois excessos vivem lado a lado, sem conviverem de facto, porque geralmente não se cruzam, a não ser de forma virtual ou defletida. Quando se atravessam no caminho um do outro, quando o mundo do excesso da ausência, o mundo da mulher discriminada e abusada por ter nascido fêmea, o mundo do imigrante, do sem-voz, do refugiado, se cruza com o mundo do consumismo desenfreado e do capitalismo sem peias, nasce o incómodo e viramos-lhe o rosto, porque olhar o rosto do outro obriga à obrigação e apela à responsabilidade, como também dizia, de resto, Levinas. Pois é do mundo em que vivemos que fala Luís, e a sua frase tem naturalmente uma dimensão política que a mim faz lembrar aquela afirmação de Hannah Arendt, que eu cito. Vivermos juntos no mundo, escrevia ela, significa essencialmente que há um mundo de coisas entre aqueles que o têm em comum, tal como uma mesa está colocada entre os que se sentam à sua volta, porque o mundo, como qualquer intermediário, relaciona, ao mesmo tempo que separa, as pessoas. Fim de citação. Neste caso, relaciona-as e une-as, e sonhar que é possível outro mundo que podemos tornar realidade é, afinal, pôr em prática a utopia do possível. Se deste mundo cuidássemos como devíamos, precisaríamos de conhecer outro mundo. Por isso, e com este mundo, é sempre possível sonhar.
é que a frase de Luís Sepúlveda continua e inteira diz assim: sonhamos que é possível outro mundo e tornaremos realidade esse outro mundo possível. Dirão os dos neofascismos, os das direitas e ultradireitas que agora por aí pululam e pulam, livres, sempre pulularam e pularam, de resto, mas tinham alguma vergonha. Dirão eles, a frase cheira a Marx, pois, vindo de quem vem não admira. Fi, fai, fau, fum, como dizia em inglês o gigante de João e o pé de feijão. Aquela história, sabemos todos, em que João, pequenino e aparentemente sem importância, verdadeira metáfora para o povo, venceu o gigante. Eu acho que era deste mundo que falavas, Luís, e de uma certeza de que só a solidariedade e a partilha, ao lado da arte, podem tornar este mundo em outro, melhor. Recordações, memórias, sem as quais não conseguimos fazer sonhos, porque a matéria dos sonhos tem sempre, por finíssimo que seja, um fio que a liga ao mundo e ao que fomos. Memórias. A minha filha, há 20 e muitos anos, tinha ela 13, a ir comigo a um encontro de escritores e a conhecer Luís Sepúlveda e Carmen Yanhas. Jantámos os 4 e eles contaram a sua história de amor, a história de amor deles. O sorriso dele, do Luís, grande, aberto, a Rita, a minha filha, deslumbrada com aquela história e encantada com eles e com as outras histórias, as que o Luís escrevia, os livros que ele lhe ofereceu, que se recusavam a colaborar com os impotentes do poder, a gente do poder sem liberdade, essa que tem necessidade de usar a tristeza porque ela lhe permite construir o seu domínio sobre um regime de escravidão, de redução do mundo e das nossas relações com o mundo e os outros. Uma belíssima tradução que ele fez de um poema meu, La Génesis del Amor, que guardo amorosamente como compete, não ao poema, mas ao tema, e à maravilhosa pessoa que o traduziu, essa que escrevia em cima de uma tábua feita mesa, que pertencera a um amigo padeiro, cuja artrite tinha proibido de trabalhar e de fazer o que mais amava, pão. Forma também de partilha de sonhos, prova de que a ausência de amor corresponde à verdadeira abominação. Imagino a caneta daquele chileno, descrita tão bela, vida tão dorida e de coragem tanta, homem de sorrisos e abraços grandes, aquela sua caneta escrevendo sobre o papel na mesa que fora tábua, onde o pão fora amassado antes de ir para o forno, antes de alimentar outros. As letras que se iam formando, os sons por dentro das letras, reunidas em palavras, manifestações por dentro, revoluções. A caneta escrevendo e a sua mão, que obedece a um corpo, que obedece a neurónios, vizinhos dos que comandam o olhar, que pode levantar-se e ver o mar, gaivotas, vizinhos dos que comandam o olfato, que pode aguçar-se e cheirar a maresia em vez dos mortos. Os 5 sentidos alerta, esforçando-se por entendê-los, à fome e ao medo dos outros, entendendo-os de facto nas suas memórias, esforçando-se por dar-lhes corpo, por imaginá-los e sonhar assim um outro mundo. Tornar realidade um sonho onde deixem de existir os que hoje habitam as correntes subterrâneas da vida por habitarem a linha da pobreza ou por viverem até abaixo dela. Os que sofrem os horrores da guerra, os despojados, os discriminados, os que se movem em terras de ninguém. Seria maravilhoso que existissem os mundos do que falei lá em cima no princípio, Luís, aquele do ponto de energia coletiva, ou aquele outro das túnicas e do cordeiro e do leão a dormirem juntos, um outro mundo onde te pudéssemos ver de novo. Sonhamos que é possível outro mundo. É possível, achas, ensinar uma filha a voar? Deixa-me terminar com uma outra memória, coisa só minha, agora, já contei uma vez. Eu, a pedir ao meu pai, voa, voa, e o meu pai, equilibrado entre os vasos de sardinheiras e as grades da varanda, metade do corpo debruçada no vazio, oscilando, batendo os braços. Voo! Perguntava-me ele. Voa, papá, voa! Repetia eu. De repente, o meu pai esticava o corpo, erguia muito a cabeça e testava o ar.
Depois baixava os braços, descia do degrau onde os vasos se encostavam, confiantes uns aos outros, e com ar sério declarava: hoje não, há pouco vento. E eu acreditava que ele voava. E acho que de certa maneira o fazia, o meu pai. Sonhar é também isto, ver um mundo de ângulos novos e com lentes diferentes e limpas. E se é possível um pai ensinar uma filha a levantar voo, também é possível, Luís, não tenho dúvidas, uma gaivota aprender a voar, tendo um gato por mestre e um humano por amigo, e entenderem os três as línguas uns dos outros. Muito obrigado, Ana Luísa, pelo teu magnífico depoimento. O Luís, esteja onde estiver, há de estar muito feliz e a rir-se de nós. Obrigado, Ana Luísa. Nada, obrigada eu. E de seguida vou passar a palavra à Hélia Correia, que publicou o seu primeiro livro em 1981, O Separar das Águas, e o livro mais recente, que provavelmente ainda não será do conhecimento do grande público, devido às restrições que todos temos e ao facto das livrarias estarem encerradas, uma coisa que eu como vocês também creio que não compreenderão, mas dizia, o livro mais recente da Hélia é um livro de poesia, Acidentes, e que saiu em novembro passado, em novembro de 2020. Eu não gosto de falar de prémios, mas lembrei-me agora, é que tenho à minha frente 2 prémios correntes de escritas Casino da Póvoa. Um deles é a Hélia e o outro a Ana Luísa Amaral. A Hélia nasceu e vive em Lisboa, por vezes em Sintra. E antes de passar a palavra à Hélia Correia, eu vou ler um poema do seu livro A Terceira Miséria, que eu creio que foi justamente com este livro, mas ela depois me dirá se sim ou não, mas se não me falha a memória, como dizia o meu conterrâneo, foi com este livro que ela ganhou o prémio Correntes de Escrita Casino da Póvoa. Então o poema é A Terceira Miséria é esta, a de hoje. A terceira miséria é esta, a de hoje. A de quem já não ouve nem pergunta, a de quem não recorda, e ao contrário do orgulhoso Péricles, se torna num entre os demais, num entre os que se entregam, nos que vão misturar-se como um líquido, num líquido maior, perdida a forma, desfeita em pó, a estátua. Hélia, tenha a palavra. Obrigada. Saudações a todos, saudações às correntes, saudações aos amigos, saudações aos companheiros de mesa. Eu não preparei nada, não tenho capacidade de concentração para me debruçar sobre as coisas neste momento, mas a minha Ana Luísa disse tudo naquela voz que eu adoro, aquela voz que me acompanha com o seu grande conhecimento de poesia, que é um grande consolo nos meus dias. Ela disse tudo o que havia para dizer em termos de grandeza do texto, de grandeza da fala. E o que ela disse está dito e de certo modo encerra tudo o que haveria para glosar e evocar sobre o Luís Sepúlveda. E o que está dito marca uma fronteira entre a perfeição de um texto, que é o dela,
e o que seria supérfluo, que seria da minha parte, tentar agora criar alguma coisa com o mesmo espírito e com a mesma intenção. Eu, como disse, não preparei nada, tenho dificuldade neste momento em elaborar, seja o que for, de mais poético, de mais literário. A vida das pessoas e a minha está completamente transformada e afetada. E a única coisa que eu consigo partilhar convosco, com esse tema do sonhar um mundo possível, eu nunca fui muito ligada a essa ideia do sonho. Sempre gosto muito mais da palavra projeto, ter um projeto de qualquer coisa e não um sonho de qualquer coisa. Porque o sonho alberga mundos muito fáceis de conceber e que se congratulam por si mesmos, que dispensam um pouco uma atitude de trabalho, uma atitude de luta real. Mas esse sonho do mundo, do outro mundo, esse sonho de outra possibilidade, também não me aparece como tema inspirador, aparece-me mais como um motivo de reflexão prosaica sobre os dias de hoje, sobre o que nos aconteceu e sobre as lições, que são muitas que podemos tirar disto tudo. E com alguma ironia eu vejo que muitas provas de modo de vida que nós suponhamos ser qualquer coisa de prodigioso, um progresso que nos andava a embalar completamente, são deitadas abaixo, e isso, de certo modo, dá-me algum conforto, dá-me alguma vontade de referir isso. Por exemplo, o grande entusiasmo perante essa coisa chamada as redes sociais, que modificaram completamente as relações entre os humanos, e que se transformaram também elas, enfim, a maior parte das coisas está transformada, isso é humano, em motivo de autocomprazimento e de grande vaidade na nossa inteligência, nas nossas capacidades de invenção, e num certo motivo de desprezo, de mofa perante quem não tem esses sistemas de comunicação, como é o meu caso. É muito consolador eu ver como agora, e eu poder dizer agora às pessoas que, então, o virtual não vos satisfazia, vocês não tinham 500 amigos, como se fosse possível um ser humano ter 500 amigos, quanto mais 1000 e quanto mais 2000, é impossível, em termos de afeto e de terminais nervosos que também que mobilizam, que transmitem esse afeto, é impossível ter 500 amigos.
E eu digo, vocês não têm 500 amigos, vocês têm 500 terminais no computador, não são amigos. Vocês nem sequer sabem os nomes, os amigos, a gente sabe os nomes, sabe os gostos, sabe a cara, temos um número limitado, temos uma capacidade limitada para cultivar esses amigos. E essa é a primeira grande lição deste momento, porque eu digo, então, o virtual, então os vossos amigos virtuais que vocês nunca abraçaram, nunca beijaram, nunca tocaram, não servem. Agora, para colmatar essa falta, é preciso corpo, como eu sempre disse, é preciso corpo, é preciso beijar, é preciso abraçar, é isso que vos falta, pois, porque é isso que determina o afeto humano. Nós precisamos do corpo do outro. E essa lição está a ser brutal, mas o que é facto é que a primeira grande queixa perante esta situação em que nós vivemos, a primeira grande queixa é a ausência do corpo. É que o virtual não substitui a proximidade, não substitui o toque, o beijo, o contacto antigo, o contacto milenar entre os humanos. E, na verdade, embora há essas teorias que eu não posso dominar, de que todo o desastre ecológico, a extinção da floresta, a invasão dos espaços urbanos por todo o lado, determinam esse desequilíbrio entre os habitats e o facto de que os animais das florestas vêm para as cidades, porque já não têm florestas onde possam encontrar o seu sustento e o seu refúgio. E isso transforma, digamos, o equilíbrio de sanidade e promove muito a infiltração de contaminações, de infiltrações de vírus enfim, de pequenas criaturas, ou que nem chegam a ser criaturas, que são capazes de criar estas doenças avassaladoras. Parece-me que também há alguma reflexão sobre isso, há alguma reflexão sobre algum lamento sobre a situação a que chegamos e um pouco de reflexão, que pode ser o sonho do mundo possível, um pouco de reflexão sobre esta dominação do humano, este imperialismo da tecnologia, do dito progresso e tudo em prol de um chamado conforto e felicidade, entre aspas, do ser humano. É muito irónico, porque nós fizemos praticamente tudo isto, nós vivemos da velocidade, nós não suportamos andar devagar, não suportamos o nosso ritmo, o ritmo possível do nosso corpo. Já não queremos andar à velocidade do nosso corpo, nós queremos andar à velocidade do automóvel e queremos andar à velocidade do avião. E tudo isso também, essa loucura, essa ambição, aquilo que os gregos chamavam hubris, era quase que a sua maior preocupação civilizacional, era sempre dar lições sobre os perigos e as más consequências da arrogância humana. E nós estamos tão cheios de arrogância, tornamos-nos
tão arrogantes que não aceitamos sequer, não aceitamos a doença, indignamos-nos perante o clima, se está a chover, ficamos muito indignados, se está muito calor, ficamos muito indignados, como se fosse uma ofensa pessoal, algo que ainda não podemos controlar. E esse completo descontrole, essa insatisfação com os limites do nosso corpo, com que eu não chamo limites, a que eu chamo as medidas do nosso corpo, esse querer fazer as outras velocidades alucinadas só por fazer, não por necessidade. E eu sou uma grande vítima da invasão, da barbárie turística aqui em Sintra. Fui, agora está sossegado, mas enfim, não está até tão sossegado quanto devia. São as pessoas que não sabem estar e que precisam de voar para aqui, para lá, de fazer férias em todo o lado e não conhecem os países. É uma coisa absurda. Eu pergunto aos amigos que vão aqui e acolá e digo, então, e falaram com as pessoas e conversaram e conviveram? Não, porque são bolhas dos resorts e dos hotéis e anda tudo doido, tudo alucinado de um lado para o outro para tirar fotografias e dizer que estiveram aqui e acolá. E depois, o que é que acontece? Acontece que o vírus também anda de avião, também anda com pressa, também ultrapassa os seus limites e é por isso que alcança o mundo inteiro com esta rapidez. Ele não faz mais de certo modo, do que imitar-nos, até na sua natureza, que é uma não existência que precisa de se alojar no hospedeiro para viver. E nós estamos a precisar de hospedeiros para viver. Nós já não sabemos viver sozinhos, não sabemos viver na nossa modéstia de vida, perdemos completamente essa noção. Mas quando eu digo perdemos, não quero condenar especificamente esta etapa da civilização. Enfim, é uma característica do humano, a ambição e o desejo de se ultrapassar a si mesmo, sem medida, absolutamente sem medida. Eu não faço ideia nenhuma do tempo que falei, porque como eu não tenho. Pode concluir, Hélia, mais 2 minutos e concluir. Tenho a noção. Isto é só, é realmente só um desfiar caótico de pensamentos, aos quais está realmente subjacente qualquer sonho, a que eu chamo projeto, de outro mundo. Seria, não, o que é impossível, enfim, desejável, eu desejaria, mas é impossível renegar o momento da civilização em que nos encontramos. Seria impossível andar para trás, seria impossível, no momento em que escolhemos este caminho, na encruzilhada em que escolhemos este caminho, voltar a esse ponto de escolha e escolher um outro caminho, mas pelo menos ter consciência, ter um pouco de consciência do que nos está a acontecer, e tentar ganhar outro tempo, ganhar outros momentos, fazer um pouco de resistência. Há muitas resistências em que temos que nos empenhar hoje, a começar pela resistência política, porque estamos sob ameaças fortíssimas, mas há também uma resistência filosófica, tem que haver uma resistência literária, enfim, mas não me parece que seja este o momento adequado para falar disso, mas também uma resistência no modo de vida, uma resistência no cultivar os valores, do ser e do estar,
e do tempo, e do pensamento e da resistência contra a facilidade, contra o domínio da imagem, que está a matar a palavra, é verdade, e contra essa volúpia disparatada da velocidade da aquisição, do ter, que nos vai levar para etapas de civilização muito, muito, muito desumanas. Foi só assim, partilhar assim. Hélia, muito, muito obrigado. Muito obrigado por tanto que aqui nos deixou e que nos obriga a refletir sobre este tempo que atravessamos. Obrigado, Hélia. E de seguida vou apresentar-vos a Patrícia Melo. A Patrícia é romancista, dramaturga, argumentista, publicou o seu primeiro livro, Água Tufana, em 1994, que são duas novelas, que, segundo ela própria, as narrativas, portanto, são 2 tratados, um sobre o medo, o outro sobre o ódio e a crueldade. O seu livro mais recente é de 2019, Mulheres Empilhadas, que foi recentemente publicado ou editado na Alemanha. A Patrícia nasceu em São Paulo e vive há uma década em Lugano, na Suíça, e soube, e ela confirmou-me antes de começarmos esta gravação, de que viveu em Lisboa durante alguns anos, durante a década de 90. E eu vou ler da Patrícia um breve excerto do único livro que tenho dela. É uma edição de O Matador, um livro de 1995, mas que foi publicado em Portugal pela Campo das Letras em 2001. E então vou ler este breve excerto do Matador. Realmente não dá para entender como é que um sujeito faz uma bobagem dessas. Só há uma explicação. Destino. Antes da gente nascer, alguém, sei lá quem, talvez Deus define direitinho como é que vai foder a sua vida. É isso. Era a minha teoria. Deus só pensa no homem quando tem que decidir como é que vai destruí-lo. Quando ele não tem tempo, faz uma guerra, um furacão e mata um monte, sem ter que pensar em nada. Mas em mim, ele pensou. Patrícia Melo. Ivo, muito obrigada pela leitura tão bonita que você fez. Muito obrigada, Ana Luísa, Hélia, Correntes da Escrita, por esse convite, que me honra muito. E sabe que eu estava, antes de participar dessa mesa, eu estava conversando com a minha agente na Alemanha e ela me perguntou se, contando para ela sobre o meu novo romance que eu estou escrevendo nesse momento, e ela falou assim, escuta, tem final feliz? Eu falei, eu achei engraçada a pergunta, porque é uma pergunta típica de um momento distópico, né? A gente vive uma distopia que, nos nossos piores pesadelos, nos nossos piores pesadelos ficcionais, né, dentro da produção literária, nós jamais imaginamos uma distopia como essa. Ela tem requintes de uma distopia, né? Uma distopia que, exatamente no momento em que a cultura humana está terrivelmente solipsista, voltada para dentro, muito por causa de sua produção tecnológica, nos obriga a nos isolarmos de uma forma como jamais vivemos dentro da história da humanidade, né? Um isolamento que jamais experimentamos, né? E por incrível que pareça,
não experimentamos por vontade, não experimentamos esse isolamento por necessidade, mas experimentamos por vontade, experimentamos como usuários de uma cultura tecnológica que impera hoje, né? E eu achei muito interessante essa pergunta dela, e ela me disse até fez uma observação, ela falou, sabe que as editoras agora, isso foi logo, a gente conversou foi logo depois da Feira de Frankfurt, ela falou, você sabe que os editores estão saturados de distopias, quer dizer, da distopia da nossa realidade, e buscam títulos que não sejam tão negativos, ou que não sejam tão reais, ou que não demonstrem tanto essa realidade. Eles buscam o quê? Né? Nesse momento, eles buscam uma saída para isso, um sonho, porque os leitores estão completamente saturados dessa nossa realidade. Né? É como se o leitor não aguentasse mais a realidade. E eu achei isso muito interessante, porque eu acho que a literatura ela é exatamente a produtora de utopias, né? E você vê a gente tem a história da literatura é a história de produção de utopias, né? Você tem desde dos campos, desde do Éden, né? No relato bíblico, você tem os Campos Elíseos na cultura grega, você tem dentro da nossa, você tem a República do Platão, né? Há uma produção enorme de utopias que nunca nos satisfez, né? Porque a gente está sempre buscando novas utopias. Então, eu acho que o lugar da utopia não é a realidade. O lugar da utopia, a própria palavra diz, né? Ela foi inventada por Thomas More como o não lugar, né? A utopia não cabe na nossa realidade, né? Eu acho que a utopia ela cabe na esfera ficcional, na esfera da literatura, na esfera da filosofia, que é para nos dar recursos e argumentos críticos para a nossa própria realidade. Né? Eu acho que nós nem suportaríamos viver numa utopia. Né? O homem é muito complexo, ele é cheio de defeitos, né? E ele é cheio de erros, né? E o cometimento de erros e os nossos defeitos são estruturais na nossa personalidade, e na nossa produção de conhecimento, na nossa capacidade de nos relacionar. Tudo isso é repleto de erros. Eu acho que para a gente seria impossível embarcar num sonho utópico e viver nele. Eu acho que ele não é factível, porque essa ideia de utopia é uma ideia de super-heróis, é uma ideia não é uma ideia humana, né? A dimensão humana não alcança essa dimensão utópica, né? Mas eu acho que a gente está num momento muito bom para produzir utopias, né? Primeiro, porque essas utopias elas podem ter um efeito energético de nos tirar desse momento agora tão distópico, né? Ainda que seja pelo fugaz momento em que você se senta na sua poltrona e lê um livro, né, e é transportado dessa realidade para uma realidade fictícia, rica, com menos injustiças, né, com menos pandemia, com menos vírus, né, sem coronavírus, né? E segundo, porque nessa produção de utopias, dentro da viagem literária, ela te dá instrumentos para você criticar esse momento. O que é esse momento de distopia? Como é que nós chegamos aqui? Né? Por que a gente está agora praticamente tendo as nossas vidas
reviradas de ponta cabeça por causa de um vírus que é um vírus que nem pertence aos vírus que são capazes de... que são vírus dentro da natureza humana, né? São vírus que circulavam num outro ambiente, no ambiente animal, né? São os vírus dos morcegos, né? De um outro gênero ali, de um outro animal, e de repente são vírus que migraram para o universo humano e fizeram da nossa vida essa distopia, né? Então, porque eu acho que esse que é o barato da gente pensar agora na questão da utopia e distopia, entendeu? Porque, na verdade, hoje, pensar utopia é você pensar quase numa vida de normalidade que nos foi retirada, né? O que nós queremos hoje? Nós queremos uma vida de normalidade, uma vida que entenda-se por normalidade, uma vida onde haja a nossa liberdade de convívio social, de sonhos, né? Uma coisa terrível que essa pandemia fez foi negar a nós a possibilidade de sonhos e de utopias. Pré-pandemia, o que você fazia? Você tinha planos, eu vou fazer isso, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou viajar, eu vou conhecer tal lugar, eu vou fazer esse projeto. A utopia, a pandemia acabou com isso, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, não tem vacina, você pode morrer, entendeu? Você não pode sair, tudo é perigoso, né? Então, hoje a utopia, o lugar da utopia voltou muito para o lugar da normalidade, né? Nós queremos a nossa vida de volta, né? Então, eu acho que a utopia hoje, no fundo, é mais ou menos como você encarar a realidade como inaceitável, né? Como Don Quixote, e transformar essa realidade num sonho, como Don Quixote, né? É mais ou menos por aí que eu acho que a gente pode discutir essa questão da utopia e da distopia. Muito obrigado, Patrícia Melo, por esta magnífica intervenção. Nós temos ainda algum tempo, cerca de 15 minutos, talvez. Penso que há aqui E assim chegamos ao final da transmissão desta mesa dedicada, esta primeira mesa, como sempre, e como todas elas, dedicadas a frases escritas por Luís Sepúlveda. Aqui na Norte Litoral TV iremos voltar em direto às 18 horas, às 6 da tarde, vamos ter a mesa 2 para transmitir aqui na Norte Litoral TV e naturalmente que contamos consigo aí desse lado. É assim sempre, nós cá estamos para lhe fazer companhia e acompanhando assim esta edição 22, como já acontece há vários anos, nós vamos acompanhando a edição do Correntes de Escritas. Tenham um bom final de tarde, até já às 18 horas aqui em direto. Norte Litoral TV, da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, para todo o mundo. NL TV.